Eu gostaria que nós continuamos, de certa forma, aquilo que começamos a falar domingo passado, em Gênesis capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura de versículo 26 a 28, porém nós vamos nos ater no versículo 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 a 28. Lembrando aos irmãos que nós falamos do propósito de Deus na formação, na criação do homem, e vemos como esse propósito, ele norteou todas as ações divinas, as missões, inclusive a obra de Cristo, que era fazer o homem à sua imagem, à sua semelhança, e vemos como isso tinha a ver com uma criação de uma comunidade, de uma criação inteira de homens e mulheres, à imagem e semelhança de Deus, experimentando essa imagem na forma de se relacionar e viver. E o povo de Deus, o Israel, era uma mostra disso. Deus trabalhava, Deus os tirou da escravidão do Egito para os levar a um lugar onde eles haveriam de viver na presença de Deus e experimentar essa relação como um povo teocrático. Vamos ler com isso esses versículos. Também disse Deus: façamos homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Amém. Devemos nos lembrar que Moisés escreve esse livro a um povo que estava escravizado por décadas. Mas que, no entanto, aquela escravidão, todo aquele sofrimento, levaria ao cumprimento de uma promessa que Deus fez há 400 anos antes. Embora Abraão tinha morrido há muito tempo, Deus, durante a história, continuava fielmente em cumprir o que Deus tinha dito a ele. E a dizer, a desenvolver, a multiplicar a sua descendência, a formá-la como uma nação. Deus já disse a ele como iria fazer isso, que iria ser por meio do sofrimento. E depois trazer essa grande nação para uma terra prometida, aonde Deus iria habitar no meio deles. E o que estava acontecendo lá era exatamente isso, Deus cumprindo suas promessas fielmente. E Moisés escreve esse livro para trazer à memória deles que aquilo que se dava com ele não era puramente por acaso, mas em mínimos detalhes Deus conduzia a história. E para isso eles precisavam reconhecer o Deus criador de todas as coisas, mas também eles deveriam relembrar todas as promessas que davam sentido ao que acontecia com a vida deles. E a primeira coisa que nós discutimos é que Deus tinha em plano uma humanidade que haveria de refletir aquilo que Ele é, e uma humanidade que vivesse da mesma forma que a Trindade ela existe, subsiste em seu relacionamento do Pai, Filho e Espírito Santo. E vemos como esse propósito, de fato, ele foi levado ao longo da história, em todos os tempos, e há de se cumprir plenamente quando haverá de Jesus nos levar para Ele, e nós vamos ser como Ele. E lá nós vamos viver numa grande comunidade, assim como o Apocalipse diz, eis Deus e seu povo descendo. Uma grande comunidade, ou melhor dizer, uma nova humanidade, totalmente à imagem e semelhança de Deus, porque a Bíblia diz que é assim que vamos ser, porque vamos ver Ele face a face. E ali nós vamos experimentar no céu o que Deus quis fazer na terra. Não é à toa que até a oração de Jesus reflete esse princípio, assim como no céu, assim na terra. Esse é um princípio. Mas vai acontecer no céu o que Ele quis fazer na terra.
Vai haver essa comunidade dos eleitos, dos salvos, transformados à sua imagem, glorificados, se é aqui quer dizer, que eles viverão num tipo de relacionamento igual ao próprio Deus. Nós não vamos experimentar no céu apenas uma vida qualquer. No céu nós vamos viver exatamente como Deus, vamos ser como Ele. Vai ser aquela unidade, aquele amor, aquela harmonia de relacionamento em que há uma satisfação plena, em que nada mais é necessário. É esse que vai acontecer. Versículo 28, que nós vamos falar um pouco mais agora, que parte dele nós falamos domingo passado, onde ele mostra que ele é a estrutura da grande comissão. Nós vamos falar de quem é ser um homem abençoado. O que é a bênção, afinal das contas? A palavra bênção, ela é uma palavra muito usada no meio evangélico e também no meio social hoje. Muitas vezes pensamos em bênçãos como coisas que Deus nos dá, e não deixa de ser. Mas qual o verdadeiro ou a essência da bênção? Por que esse é abençoado e do porquê Deus abençoa? Qual é a finalidade de ser abençoado? Versículo 28, e a história nos ajuda a entender isso, porque versículo 28 é a primeira vez que o ser humano ele é abençoado por Deus. E eu gosto muito de um ditado que um missionário escocês falou: se você quer entender uma coisa, vá tentar ir na primeira vez nas escrituras onde se falou daquela coisa para ver originalmente o que quis dizer. E aqui é a primeira vez que Deus abençoa o ser humano. E é pela segunda vez, no entanto, que se fala de bênção. A primeira vez é um pouco mais para cima, quando Deus abençoa os animais, mas a estrutura é a mesma, para eles se multiplicarem e encher a terra. No entanto, em versículo 28 há uma diferença tremenda. Aqui minha Bíblia. Estou tentando achar. Em versículo 22 diz assim: e Deus os abençoou, dizendo de animais: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei as águas dos mares, e na terra se multiplica as aves. E assim houve. Quando nós lemos versículo 28, e Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. Há uma diferença. Se você ler esses dois versículos, à primeira vista parece que é igual, mas não é igual. Eu li algumas vezes até entender que existe sim uma diferença. Em versículo 22, Deus simplesmente emprega nos animais essa ação de elas agirem daquela forma, naturalmente. E, portanto, os animais, eles estão se procriando, eles estão se multiplicando de maneira intuitiva. Porém, quando fala para o homem, é diferente. Lhe diz para ele fazer isso. Deus fala com ele. Deus não simplesmente deixa uma ordem natural nele. É essa que é a grande diferença. Deus não fala com os animais. Deus emprega neles, dá a eles essa prerrogativa. E de maneira intuitiva os animais fazem isso. Eles não pensam em fazer isso por obedecer a Deus, eles simplesmente fazem. Os homens não, eles têm que escolher a fazer isso. Então, a primeira coisa que as Escrituras deixam entender é que a bênção não é simplesmente uma coisa boa. A bênção, ela tem a origem em alguém que se propõe a interagir com sua criação, com sua criatura,
para algo específico. O que denota que a bênção leva a entender que é um homem, ou uma pessoa, ou um povo, cujo Deus se relaciona com ele. E aí o povo judeu, ele pôde perceber, ao sair do Egito, que ele é abençoado por o próprio Deus se manifestar, se revelar e falar a eles, interagir com eles, colaborar com eles em seu desejo, em seu propósito. Então a primeira parte da bênção, ela traz consigo a ideia de Deus escolher se relacionar contigo, Deus escolher colaborar contigo naquilo que Deus se propôs a fazer. E é isso que ele fez com Adão e Eva. Deus fez Adão e Eva e os abençoou, lhe dizendo o que eles devem fazer, eles levaram adiante a missão de Deus. E a maneira que fez isso foi se comunicando, se relacionando. E nisso, o povo já poderia perceber que realmente Deus estava abençoando eles, apesar da situação deles não ser uma das melhores. Porque a bênção tinha a ver com o fato que Deus estava sim atento a eles, estava se relacionando com eles, estava tendo um plano para a vida deles, estava querendo conduzir eles para algo específico. As coisas não aconteciam aleatoriamente. Aqui diz, Deus os abençoou, dizendo, ou lhes disse. Então, se você me perguntar qual é a primeira característica de uma pessoa abençoada, é aquela pessoa cujo Deus está falando. Se você ouvir a voz de Deus, você é uma pessoa abençoada. Começa por aí. Os Salmos refletem isso, que benditos são aqueles que ouvem ou têm parte dos mandamentos de Deus. Sabe qual foi o período mais triste na vida do povo de Deus? Quando Deus deixou de falar. O livro Malaquias é o último livro do Velho Testamento. E é o livro mais pesado, porque é um diálogo entre Deus e seu povo, e mostra o estágio em qual seu povo chegou, ao ponto de dizer, em que o Senhor nos amou? E que dia adianta a gente servir ao Senhor? Que benefício a gente vai ter? Se você ler o livro Malaquias, você vai perceber todos esses questionamentos. E no final Deus encerra de falar com ele. Até lá Deus tinha castigado, tinha levado eles ao cativeiro, Deus tinha feito 1000 coisas, mas chegou a um ponto que Deus não fez mais nada, ele ficou em silêncio. Deus ficou em silêncio 400 anos, por 400 anos o povo não tinha um profeta se quiser, não tinha uma fala de Deus se quiser. O João Batista foi o primeiro a interromper esse silêncio, depois de Malaquias. Aí você vai entender se eles foram abençoados ou não. E nesse tempo, Deus ficou em silêncio. Ouvi dizendo alguém que é difícil Deus falar, mas é muito mais pesado Deus não falar. Ele está em silêncio. É o pior momento. Quando Deus retire e não tem mais nada a dizer. Portanto, meus amados, enquanto ouvimos a palavra de Deus, nós já podemos nos considerar homens abençoados, porque Deus continue falando conosco. Enquanto Ele continue falando conosco, a coisa está indo bem. Porque Deus escolheu a falar conosco, Deus escolheu a se relacionar conosco. Mas Ele não simplesmente fala. A segunda parte da bênção está na frase que diz, seja fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. O primeiro foi Deus falar. Mas o segundo está no próprio mandamento. O que Deus fez? Deus abençoou, dando-lhes um mandamento. Os abençoou como um mandamento. Um mandamento nada mais é do que uma direção para a vida deles. O que eles devem fazer com conhecimento da vontade de Deus, com conhecimento daquilo que precisa ser feito.
Olha, eu não sei você, mas uma das coisas mais difíceis para mim é quando não tem direção, quando eu não sei o que é bom fazer, para a direita ou para a esquerda, não faço a menor ideia. É o pior momento. Quando você tem certeza das coisas, da direção que tem que seguir, por pior que seja, pelo menos você sabe que é aquilo lá. Tem que ir naquela direção, não tem mais o que fazer. Mas quando não tem nada, não vê nada na sua frente, não sabe o que fazer, quando Deus parece que não está te mostrando nada, ali é o pior momento. Pelo menos para mim é desse jeito. Porque você não sabe o que fazer, não sabe o que vai acontecer. O mandamento de Deus mostra que Deus tem um plano na nossa vida e tem uma direção. E nos mostra de que maneira saudável a gente pode prosseguir. Então a segunda parte da bênção está no próprio conhecimento da vontade de Deus. No fato de Deus revelar a você, fazer conhecido a você qual é a vontade dele. Então o fato de ele te mandar fazer alguma coisa é uma forma de Deus lhe abençoar, porque ele está colaborando com você naquilo que ele quer fazer nesse mundo. Então, primeiro, Deus escolheu a se relacionar com você. A bênção parte da intenção de Deus de querer se relacionar com você. Não parte de você, não é provocada por você. A bênção é provocada pela escolha de Deus de se relacionar conosco e nos convidar a fazer parte da sua obra. Segundo, tem a ver com o próprio mandamento em si. Terceiro, a bênção implicava na capacidade de eles cumprirem a vontade de Deus. Quando diz seja fecundos, multiplicai-vos e enchei, são 3 características específicas. Seja fecundos, eu entendo que tem a ver com a capacitação em si. Multiplicar com a escolha de fazer isso. Então veja, ser um homem abençoado é um homem que Deus lhe fala, lhe faz conhecido a vontade dele e lhe capacita para andar conforme a sua vontade. Lembra do versículo que diz que Deus dá o querer e também o poder de cumprir, de fazer. Deus não dá somente o mandamento sem nos dar a capacidade de arcar com aquilo. Então, o homem abençoado é aquele cujo Deus lhe deu graça para viver de acordo com a sua vontade, de viver a sua verdade. Quarto, o homem abençoado é aquele que aplica essa capacidade e ele efetivamente cresce. A bênção, ela implica crescimento. Se você olha para essa menina aqui, você pode ver que ela é linda, você pode descrever bastante qualidades. Mas a coisa mais abençoadora que os pais vão dizer é quando ela, cada ano, compre mais um ano. Teve no meu prédio, na Romênia, onde eu morava, uma família que tinha um bebê desse jeito, uma menina. Fofa, linda, tal. Mas passa um ano, passa 2, passa 3, e ela permanecia do mesmo jeito. A coisa já não estava mais tão fofa assim. Claro, ela era bonitinha, é uma criança. Mas aquela alegria, aquela fofura se transformou em uma tristeza, porque aquela criança não crescia. Ela tinha uma doença, eu não sei que doença é essa, mas ela não crescia. Tanto que ela morreu, acho que com 15 anos morreu, mas ela não passou daquele tamanho. Ela não falava, ela não andava, ela simplesmente continuou do mesmo jeito. Então veja, o próprio crescimento, a maturidade, traz a bênção, traz vida, traz dinamismo, traz alegria. A permanecer no mesmo lugar, não. Aquilo que parece legal, passa a não ser. Então, o crescimento, uma pessoa abençoada é aquela que cresce.
Quando eu falo de crescimento, não me refiro necessariamente a um crescimento material, financeiro e tudo mais. Mas eu acredito que tem a ver com o crescimento como povo de Deus. Quando o propósito de Deus se cumpre. Deus nos abençoa para que aquilo que Ele se propôs a fazer aconteça. A finalidade da bênção não é somente para desfrutar das benevolências de Deus, das coisas boas na vida. Mas a essência de um povo abençoado é que ele é abençoado para o cumprimento daquilo que Deus se propôs a fazer. Qual era a coisa que Deus tinha se propondo a fazer? Deus queria criar uma humanidade à sua imagem e semelhança. Então o que Deus fez? Abençoou Adão e Eva para que eles possam cumprir essa finalidade. Qual? Criar filhos e filhas e encher a terra de homens e mulheres à sua imagem e semelhança. Então eu diria que a bênção consta, em quarto lugar, no próprio cumprimento daquilo que Deus deseja na vida do seu povo. E aí, ser abençoado, ser contribuir conjuntamente para que o reino de Deus avance, para que a grande comissão se cumpre. Jesus disse o quê? Idem por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando, batizando e assim por diante. Então, ser abençoado, ser fazer parte ativa dessa grande comissão, como igreja, como pessoas. A bênção, ela não é algo apenas individual. Veja que a bênção, ela é dada numa colaboração conjunta. Aqui Adão e Eva, plural, tive a prerrogativa para trabalhar para isso acontecer. Então, homens e mulheres abençoados são aqueles que colaboram um com outros para que a vontade de Deus e o reino de Deus aconteça. Veja, diferente do que muitas vezes nós pregamos ou ouvimos a sociedade falar de um homem abençoado, se referir nele como pessoa, como indivíduo. Ele cresceu, ele é bem, mas do ponto de vista bíblico, abençoado não tem a ver comigo em si, mas tem a ver com o propósito de Deus, tem a ver com o povo de Deus, de qual eu faço parte. Então eu sou abençoado por fazer parte desse povo, por colaborar junto com outros irmãos e irmãs para que o povo de Deus cresça. Para que o povo cresça em maturidade, para que nós chegamos a ver igrejas espalhadas pelo mundo afora, igrejas maduras que expressam o caráter de Cristo. Então, isso que é ser um homem abençoado. Que leva ao cumprimento daquilo que Deus se propôs a fazer. Os judeus, a entender esse princípio, eles pôde ver que aquilo que aconteceu com eles, em toda aquela escravidão, contribuía exatamente para isso, que eles eram de fato abençoados. Havia duas coisas específicas que Deus tinha dito para a descendência de Abraão na sua promessa. Uma era o crescimento numérico como nação, como descendência, eles deveriam se multiplicar como nação. Mas havia uma segunda, que era a terra. Eles haveriam de voltar para aquela terra e dominar toda aquela terra de Canaã. A estrutura da bênção de versículo 28 é exatamente a mesma. Multiplicai-vos, mas a última parte fala de dominar sobre natureza, sobre terra em si. Essa estrutura de a bênção, ela se manifesta o tempo todo. Quando eles saem do Egito, duas coisas acontecem com eles. Primeiro, eles se multiplicaram como pessoa. Ele realmente era uma nação grande, que a expressão que é usada muitas vezes por onde eles passam é essa. E eles enchiam toda a terra. Porque eles eram muitos. E eles eram chamados a ir e dominar, de fato, toda a terra de Canaã. É para lá que eles iam. E ia para dominar. Que aquela poderia representar a criação de Deus. E quando eles entendem o que Deus disse desde o início a Adão, eles podem perceber que isso se cumpre de certa forma na vida deles. Por quê?
Eu sei que eles não iriam ser sobre toda a terra, porque aqui diz que encher toda a terra. Mas veja bem, em miniatura é isso que haveria de acontecer. Haveria um povo, uma grande nação de várias tribos, que vivia na presença de Deus, regidos pelas leis de Deus que foram dados no deserto. Todos os cerimoniais, todos os aspectos da vida foram regulados por Deus. Fui o único povo que fui regulado em todas as áreas da vida por Deus. Não fui só na área moral, não mentir, não adulterar, não matar e assim por diante. Não. Eles tinham leis como comer, como dormir, como se lavar, como fazer com os campos, como deixar coisas para trás para o pobre. Eles tinham leis para tudo, qualquer coisa. Então, basicamente, havia uma humanidade numa terra cheia, onde ela experimentava a própria imagem de Deus na forma de viver. Eles eram um povo totalmente teocrático, regido totalmente em todas as áreas pelas leis de Deus. Então, aquilo era a expressão daquilo que Deus já quis fazer aqui, em versículo 28. Enche a terra, multiplicais com homens e mulheres, conforme a imagem de Deus. Uma humanidade que haveria de viver em harmonia, em unidade. E Deus cumpre esse, em miniatura, na vida do seu povo, quando traz esse povo para Canaã, regido pelas todas as leis de Deus, e Deus presente no meio deles. Então Deus cumpre isso. E a gente vê que mais tarde, na grande comissão, os dois aspectos eles continuam presentes. Qual? Multiplicar por toda a terra. De novo, tem a questão de terra mesmo e tem a questão de pessoas. E aí a abrangência é bem maior. Homens e mulheres que são regidos como igreja em todas as áreas da sua vida pelas Escrituras. Não é o que nós reformados gostamos de usar essa frase, só a Escritura, somente a Escritura, ou somente a Bíblia é a única regra de fé e de prática. O que nós dizemos com isso? Nós dizemos então que a lei de Deus é a única coisa que norteia o que cremos, mas também que norteia o que fazemos, ou a maneira que fazemos em todas as áreas da vida. Nós vivemos literalmente a mesma atmosfera que o Israel viveu, só que como igreja, de maneira bem diferente. E a mesma estrutura se preserva, qual? Deus está presente no meio do seu povo, por meio do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E tem um monte de versículos que fala sobre a presença de Cristo no meio da igreja. Então, igreja agora, no aspecto maior, e aquele que cumpre esse mandamento, ela é aquela que é abençoada a se multiplicar. Então, a igreja, ela deve colaborar através dos seus dons, seus serviços, seus chamados, para que seja fecunda, para que ela se multiplique e encha a terra. Então veja, abençoado é fazer parte dessa comunidade abençoadora. A bênção, ela se dá na colaboração com o povo de Deus para o cumprimento do propósito de Deus. Abençoado não é algo intrínseco em você, individual, isolado a você. Eu diria que você, como um indivíduo isolado, não tem como ser abençoado. Tem como ser beneficiado, sim. Mas abençoado no verdadeiro senso da palavra, te conecta com outra pessoa. A bênção nunca vem isolada, uma coisa isolada em você. Ela sempre vem conectada com cumprir algo do propósito de Deus e te conecta com outras pessoas. E esse é o senso original de ser abençoados. As outras coisas, que também podem ser chamadas de bênção, mas elas são bênçãos no sentido de benevolências ou graças que Deus está dando, para também o desenvolvimento daquilo que Deus escolheu. Não é apenas coisas em si, não são presentes apenas. Deus me deu um carro só para eu ter um carro. Não, tudo tem uma finalidade. Então nós podemos perceber hoje à noite que Deus, quando abençoa uma pessoa, a abençoa para o cumprimento de algo.
com vista no cumprimento dos seus propósitos e da sua vontade. Lhes dá a graça a participar, de ser colaboradores, como o Novo Testamento diz, das obras de Deus. Então imagina, como que aqueles judeus que foram escravos, que por décadas viveram na miséria, de repente Deus fala com eles, e eles saem para se tornarem dominadores, eles saem para se tornar uma grande nação, eles saem enriquecidos e com tudo que é necessário dessa vez para fazer o que Deus quer. Mas mesmo assim, eles têm um problema. Quando eles chegam finalmente no Rio Jordão, quando eles chegam e eles precisam passar, entrar, Josué, Caleb e outros foram para espiar a terra. Lembra daquele episódio, né? Aí eles voltam e a maioria diz o quê? Realmente terra é como Deus diz que é. Deus tem razão, é desse jeito. Porém, há lá gigantes, que nós não vamos poder batalhar com eles. E eles vão desestimulando o povo para avançar. Somente Josué e Caleb falam, não. Deus diz, nós vamos batalhar e nós vamos ganhar. Realmente eles são grandes, mas Deus há de dá-los nas nossas mãos. Mas o que eles fazem naquele momento? Eles recuam. E toda aquela geração, por conta disso, se perde toda. Eles demoram mais 40 anos no deserto até o último homem morrer. E quem entrou foi os filhos deles, mas eles não entraram. Apenas Josué e Caleb foram únicos daquela geração que entraram. O que eu quero dizer com isso? Se Deus nos abençoou numa direção, precisamos ter coragem de ir em frente. Foi essa palavra que inicia o ministério de Josué. Seja corajoso. Confie. Ele sabia do que Deus diz. O problema deles não foi esse. E muitas vezes nós sabemos do plano de Deus, mas às vezes nós temos medo, que não vamos dar conta. É como Deus tem razão que é assim, mas por outro lado, nós não confiamos que Deus realmente vai nos dar aquilo, porque a realidade é muito mais assustadora. Qual é a nossa realidade hoje? Quantas vezes Deus nos abençoou, mas nós não vamos em frente. Nós não temos coragem de ir em frente. Porque tememos aquilo que vemos na nossa frente. Tememos as dificuldades, os gigantes, seja lá o que isso possa significar para cada um ou para a igreja daqui. Eu não sei qual é o plano de Deus exato aqui, como ele vai se manifestar. Eu não sei quais são os desafios que a igreja aqui em Caxias do Sul tem. Não sei, realmente não sei. Mas seja lá qual for, só tem uma maneira de conseguir fazer isso junto. Vocês não estão aqui só apenas para ouvir pregações no domingo. Você não está aqui para que cada um venha aqui para receber a bênção dele e venha para casa com a bênção dele na sacola. Na verdade, você está aqui para ser abençoado, a se conectar com seu irmão, um com o outro, para que junto trabalhem com essa prioridade, com o avanço do reino de Deus aqui e no mundo. Que vocês sejam uma igreja que leva adiante também esse desafio. Tanto aqui, e não somente aqui em Caxias, mas que também você faça parte da obra de Deus mundialmente. Como que isso vai ser, não sei, mas uma coisa eu sei. Vocês só vão conseguir isso juntos, separados não. Porque cristianismo não é uma questão de indivíduos seguindo um padrão moral e ético. Cristianismo é algo diferente. Cristianismo é um corpo que age conjuntamente. E essa aqui é a Trindade. Trindade não é 3 indivíduos que cada um faz a sua vontade. A Trindade é um conjunto de 3 indivíduos que eles coexistem juntos. Eles não conseguem existir isolados um de outro. Eles existem à medida que o outro existe. Ele se manifesta em movimento junto com o outro. É como uma dança, onde um
se conecta com o outro. A igreja é dessa forma. Por isso que a Bíblia diz, através de que cada médula, através de cada junta dá, o corpo recebe o crescimento. Não diz que cada um recebe o crescimento, não é interessante? Embora isso é implícito, mas não se expressa dessa forma. Em outras palavras, quando nós fazemos aquilo que Deus nos abençoou a fazer, quem ganha? O corpo. Veja que a ideia sempre não está focada em você, mas está daquilo que você participa. É o corpo, você faz parte dele. Então, eu tenho que ver o que eu faço para que o corpo cresça. Não o que eu faço para eu crescer. Eu só cresço à medida que participo desse corpo. Por isso que o cristianismo não pode ser visto como um cristão que fica em casa, lê a Bíblia dele, ora, e ele não precisa de ir para a igreja. Afinal das contas, ele pode ouvir uma pregação qualquer na internet. Não existe, porque cristianismo não é não ouvir pregações, não é orar somente. É uma colaboração, é uma convivência conectada com os outros. Essa que é a graça do cristianismo. Nós não somos um bar aonde vamos e tudo que temos em comum é beber uma cerveja, porque quem vai no bar é isso que faz, beber uma cerveja, uma pinga, um vinho, ou sei lá o que tem cada lá, né? Aí estamos lá e de repente batemos um papo, que passa um jogo e falamos daquele jogo. Qual é a diferença entre uma igreja e um bar, afinal das contas? Ah, pastor, aqui nós falamos de Bíblia, lá se fala de bebida, de mulheres, de homens, de sei lá mais o que. Não, a diferença não é essa, sabia? Porque num bar também pode falar de Bíblia se quiser. Ninguém proíbe. Num bar pode cantar também cânticos cristãos se quiser. Você bebe e canta o que você quiser. Mas sabe qual é a diferença? A grande diferença é que nós, na verdade, nós estamos conectados um com o outro. Todos priorizamos não a nós mesmos, mas o corpo de Cristo crescer. É por isso que eu tenho que ver com que Deus te abençoou. O que Ele te mandou? Quando Ele te deu um dom, quando Ele te deu uma capacidade, Ele te deu uma responsabilidade para com seus irmãos. Quando você não age conforme aquilo que Deus te deu, te abençoou, você deixa de ser uma bênção para os outros. Você retém o que Deus tem para os seus irmãos. Veja, muitas vezes nós deixamos de crescer ou perdemos. Não é porque Deus não deu, é porque nós retemos o que Deus deu. Imagina que se eu mando um presente para os meus filhos na Paraíba. Eu comprei o presente, eu mando para eles, eu boto no correio. Porém o correio, ele não leva. Ele perde isso, ou não leva por qualquer motivo. Meus filhos chegam a não receber. Eles precisam daquilo que eu comprei. Eles ligam para mim e dizem, pai, cadê o negócio? Eu digo, eu dei. Mas nós não recebemos. Mas eu mandei. O problema não está em mim, não está nele, está no meio do caminho. O carteiro não levou. Então, muitas vezes na igreja é desse jeito. Deus nos deu algo, nossos irmãos precisam daquilo, mas nós não levamos adiante, para no meio do caminho. Por isso que a prioridade, a Bíblia diz, cada um olhe antes dos seus interesses, os interesses dos outros. O apóstolo Paulo nos ensina a olhar primeiro para os interesses dos nossos irmãos antes dos nossos próprios interesses. O apóstolo Paulo diz para que nós devemos carregar um fardo um de outro, se submeter um ao outro. Então sempre há essa dinâmica colocando o outro na frente. E é assim que realmente nós vamos nos multiplicar. É assim que nós vamos crescer como corpo. O corpo vai receber o seu crescimento, sua edificação. E também o reino de Deus avança. Tem pessoas que dizem, pastor, mas a gente não tem que procurar os números. Só bonito essa frase, né? Só espiritual. Tudo que importa é a qualidade. Eu sei. Mas vai por mim. Deus também quer que nós cresçamos numericamente. Deus quer que nós nos desenvolvemos como povo. Se Deus não queria isso, não iria mandar os discípulos por todos os cantos. Deus quer isso sim. Deus tem interesse em pessoas ser discípulo de Cristo e ser a sua imagem e semelhança. E nós devemos nos preocupar com isso sim.
Nós devemos nos preocupar com o crescimento interno, como pessoas, como corpo, mas ao mesmo tempo, ser um corpo saudável, por natureza ele cresce, ele se desenvolve, ele não é estático, ele é dinâmico. E isso, meus irmãos, esse é abençoado. Lembra-se disso. A bênção começa com o fato que Deus nos escolheu a fazer parte do povo dele, nos escolheu a se relacionar conosco. Começa com o fato que Deus fala conosco. Enquanto Deus fala com você, se considera um homem abençoado. Em segundo lugar, a bênção está naquilo que Deus nos colocou a fazer. Enquanto estamos dentro da vontade de Deus, enquanto fazemos aquilo que Deus nos colocou a fazer, estamos sendo abençoados. Abençoar é viver de acordo com a vontade de Deus. Em terceiro lugar, somos abençoados quando nos contribuímos para os propósitos de Deus, quando fazemos parte da obra dele. Abençoado é quando nós crescemos como comunidade. Deus nos abençoe e nos ajuda a entender, junto com aqueles que pela primeira vez ouviram essas palavras, que apesar das suas dificuldades, do caminho ser difícil, eles serão um povo abençoado, porque Deus falou, Deus os tirou daquela terra, Deus lhes deu uma direção, Deus lhes deu um caminho, Deus lhes deu um propósito, e lhes deu leis para que eles conjuntamente possam se desenvolver. Amém?